A verdadeira beleza não está nas vestes, mas sim da luz que irradias. Meu rei tem humor. Tem humor. A sabedoria que não é compartilhada morre com o homem. Pai Celeste, eu quero neste momento lhe pedir que sua graça e sua misericórdia possa nos alcançar. Que seu Espírito esteja a me conduzir, Senhor, por causa daqueles que o Senhor separou para estarem a ouvir essa palavra. Senhor, como é bom, como é prazeroso estar num lugar onde o Senhor fala com sua igreja, fala com sua noiva. Espírito Santo, nós queremos, nos almejamos estar cada dia mais perto de Ti. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, nos lavar, nos purificar de tudo aquilo que poderia ter contaminado o nosso corpo, o nosso ser. Pois estamos preparados para ouvir a sua linda palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá, meus amados. Hoje nós vamos estudar a Bíblia em 1 Reis, capítulo 10, versículo 11. 1 Reis 10, 11. Diz a palavra do Senhor: os navios de Irão, que carregavam ouro de Ofir, também trouxeram de lá grandes quantidades de madeira, de junípero e pedras preciosas. Bom, nós temos visto, né, a terça-feira passada que o ouro de Ofir era ouro que era extraído da Etiópia, né? E isso, inclusive, esse versículo testifica, confirma essa verdade. E os navios de Irão, que era um rei de Tiro, amigo de Salomão, foi usado para se trazer ouro para Salomão, que tinha tantas riquezas, né? Mas olha o que fala no versículo 12. O rei utilizou a madeira para fazer a escadaria do templo do Senhor e a do palácio real, além de harpas e liras para os músicos. Nunca mais foi importada nem se viu tanta madeira de junípero. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, além do que já lhe tinha dado por sua generosidade real. Então ela e os seus servos voltaram para seu país. O peso do ouro que Salomão recebia anualmente era de 23.300 quilos, fora os impostos pagos por mercadores e comerciantes, por todos os reis da Arábia e pelos governadores do país. Eu vou repetir. Fora os impostos pagos por mercadores e comerciantes e por todos os reis da Arábia e pelos governadores do país. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: esse é o desejo dos judeus. Esse é o desejo de Israel, que todos os povos da Arábia pagam impostos a Israel. O desejo de Israel é que venha logo o Messias. O desejo de Israel é que venha logo o Senhor com sua justiça e que eles encontrem a arca da aliança, a arca do concerto, a arca do testemunho. E que assim
seja estabelecido o terceiro templo. Isso é o desejo de Israel. O desejo de Israel é que, por uma profecia, se torne a nação mais poderosa do mundo, cujo todas as outras nações terão que prestar conta com Israel e reverenciá-la. Por acaso, não é isso o orgulho? Amada igreja, assim diz o Senhor. Por acaso, não seria a vaidade? A arrogância por parte de um Estado, por parte de uma nação? De um povo que rejeitou o Senhor? De um povo que rejeitou o dia da sua visitação e que continua a rejeitar? Alguns se perguntam, mas por que Deus escolheu Israel? Por que Deus escolheu os israelitas? Por que Deus escolheu os judeus, os hebreus? Pois em verdade, eu, o Senhor, assim diz o Senhor, tenho minhas escolhas. E elas são inquestionáveis. E os meus mistérios são escondidos. Serei aquele que julgará Sodoma e Egito. Julgarei Israel por sua desobediência. Julgarei Israel por sua arrogância e por sua dureza. Julgarei as nações e julgarei o meu próprio povo. Escolho e abandono. Os reis da terra prestavam conta com Israel, pagando seus impostos, mas em verdade, esse é o desejo que Israel tem até os dias de hoje. Assim diz o Senhor. Versículo 16. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, utilizando 3,600 kg de ouro em cada um. Também fez 300 escudos pequenos de ouro batido, com 1,8 kg de ouro em cada um. O rei os colocou no palácio da floresta do Líbano. O rei mandou fazer ainda um grande trono de marfim, revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e o seu encosto tinha a parte alta arredondada. Nos dois lados do assento havia braços com um leão junto a cada braço. Havia 12 leões nos 6 degraus, um em cada ponta de cada degrau. Nada igual havia sido feito em nenhum outro reino. Salomão, ele usou figuras de leões. Salomão usou representações e simbologias. Ele apresentou a espiritualidade. Os 12 leões, que representam o quê? As 12 tribos de Israel. Salomão quis ser espiritual. Mas o problema é que a vaidade de Salomão foi a sua maior pedra de tropeço. A luxúria foi a sua queda. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro maciço. Pois antes do versículo 21, Salomão ostentou
além do que podia. E isso foi reprovado aos olhos do Senhor. Salomão já não sabia o que fazer com tanto ouro, com tanta riqueza. E no versículo 21 diz: todas as taças do rei Salomão eram de ouro, bem como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Não havia nada de prata, pois a prata quase não tinha valor nos dias de Salomão. O rei tinha no mar uma frota de navios mercantes com os navios de Irão. Cada 3 anos, a frota voltava, trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Gente de todo mundo pedia audiência a Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha lhe dado. Anos após ano, todos os visitantes traziam um presente: utensílios de prata e de ouro, mantos, armas e especiarias, cavalos e mulas. Pois assim diz o Senhor nessa noite. Qual é a diferença da sabedoria do rei Salomão daqueles que levam a palavra de vida eterna? Qual seria a diferença? Por acaso, os pastores, os profetas, os missionários, os evangelistas, os bispos e os apóstolos dessa geração não são aqueles que conduzem as palavras de vida eterna? E qual é a diferença entre a sabedoria de Salomão com esses? Pois em verdade, eu, o Senhor, inclino o coração de toda uma geração a ouvir a sabedoria de um homem sábio. Mas, para essa geração, a sabedoria de Salomão não é escutada. Para essa geração, diz o Senhor, Salomão não tem vez. Para essa geração, Salomão não é ouvido. Sabem por quê? Porque o povo dessa geração prefere a mentira do que a verdade. Prefere o falso do verdadeiro. A prova é que muitos estão indo atrás de impostores, diz o Senhor. Mas é necessário que tudo aquilo aconteça. Naquele tempo de Salomão, Jesus ainda não tinha falado a respeito dos falsos profetas, falsos mestres e os falsos doutores. Mas para essa geração, Jesus avisou: cuidado com os falsos mestres. Cuidado com os falsos pastores e os falsos ministros. Assim, o Senhor Jesus deixou registrado nos livros dos evangelhos a respeito de um aviso para essa geração, que nos fins dos tempos surgiria falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas, e o Senhor avisou para essa geração. Pois para essa geração se cumpre a profecia a respeito dos falsos ministros e a respeito dos falsos adoradores.
E quando há verdade em meio desses, o povo preferiu ouvir a mentira e o engano do que a verdade e a sabedoria. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Veja nas redes sociais, veja no Instagram, veja o que prospera, o que chama a atenção, veja o tipo de sabedoria que o homem procura, veja o tipo de discurso que o homem procura. Pois assim diz o Senhor, quando há verdade em meio desses, o povo prefere ouvir a mentira e o engano do que a verdade e a sabedoria. Por isso que existem profetas escondidos, diz o Senhor. Há muitos pastores que estão perdidos em aldeias a pregar para meia dúzia de pessoas. São homens fiéis e verdadeiros que não se corrompem com a política, que não se vendem por causa do dinheiro e por causa do valor do ouro e da prata. E hoje, não é somente a prata que tem o seu devido valor, mas sim o cobre e o bronze. Pois, por tão pouco, muitos têm se dado em escândalo dentro das congregações. Versículo 26. Salomão juntou carros e cavalos, possuía 1.400 carros e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades e a outra perto dele, em Jerusalém. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras, e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas da Cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde os fornecedores do rei os compravam. Importavam do Egito um carro por 7,2 kg de prata e um cavalo por 1,8 kg, e os exportavam para todos os reis dos hititas e dos amorreus. Pois Salomão dominava o comércio, amada igreja, tanto o marítimo como o terrestre. Salomão teve tanta sabedoria para negociar que se tornou o homem mais rico do planeta. Mas o que vale tudo isso, amada igreja, aos olhos de Deus, se o homem perde a sua essência? Será que tudo aquilo que chama a atenção, as riquezas, tem algum valor se o homem perde o início, o amor, o primeiro amor, o zelo, a busca pelo Senhor? A nobreza, a sensibilidade de discernir as coisas que vêm do Espírito, a saudade de Deus se manifestar em sonho, em sonhos proféticos. Porque Salomão teve sonhos proféticos, Salomão teve sua experiência. Um homem que experimentou de um pouco de Deus, da particularidade, da intimidade de Deus. O homem
que não perde a sua essência e que a mantém tal qual como iniciou, sempre terá saudade dos primeiros encontros. Sempre irá chamar a atenção do seu Pai Celeste e dizer: Senhor, eu tenho saudade. Eu sei que eu devo me satisfazer com aquilo que o Senhor me deu, mas eu sou filho, eu desejo de Ti e eu preciso de Ti. Mas sabe o que? Houve inversão de valor de Salomão. Porque Salomão começou a dar muito mais importância no ouro, na prata, nas pedras preciosas e nas mulheres que ele teve, na luxúria, no prazer, do que os primeiros encontros, as primeiras experiências que Salomão teve. Que triste, né, amados? Que triste. Mas não teria o Senhor a presciência de que Salomão poderia se desviar e deixar com que a vaidade e o ego aumentassem seu coração? Pois em verdade, assim diz o Senhor, eu tenho a presciência. E tudo isso ocorreu para um propósito, o cumprimento de uma promessa. Aleluia! 1 Reis 11:1 diz: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, escuta isso, eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentro dessas nações, porque elas o farão desviar-se para seguir os outros deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Isso mesmo. O próprio Senhor advertiu Salomão. Salomão sabia, mas ele fez. Afinal, eu sou rei. Afinal, eu posso me permitir. Deus está comigo. Perde o temor. A vaidade substitui a simplicidade. O engano substitui a verdade. E Salomão começa a ficar cego, pois a cegueira começou a obstruir aquilo de mais precioso que o próprio Senhor encontrou em Salomão nos seus inícios. Um coração sincero, um coração de criança, um coração disposto a aprender. Quantos começam bem e terminam mal? Quantos têm pedido sabedoria para seus empregos? Quantos têm pedido a Deus prosperidade e Deus tem dado prosperidade? Mas hoje o coração dessas pessoas está no dinheiro. Até mesmo são pessoas que têm dificuldade em honrar a casa do Senhor. E honrava muito mais a casa do Senhor quando tinha alguns denários. Mas
como tem prosperidade hoje, pensa, eu não vou dar tanto dinheiro à igreja. Afinal, é muito dinheiro. Aonde está o seu coração, Salomão? Aonde está a sua honra, Salomão? Aonde está o seu reconhecimento, Salomão? Aonde está a sua nobreza do início, Salomão? Aonde está o seu amor pela casa do Senhor? Aonde está a sua honra para o Deus que te colocou nesse aprisco? E diz a palavra do Senhor que Salomão casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. Não adianta. Começa a quebrar um princípio dizendo, sabe o que? Não vai ter problema. Eu amo Deus. Eu quebro um princípio, eu estou consciente disso, eu sei que me falaram que os antepassados, Deus falou, por intermédio do profeta, avisou, mas sabe o que? Eu não vou me desviar. Eu sou um homem que teve tantas experiências que não tem como, pois aquele que pensa estar em pé, que cuida para não cair. Mesmo o homem que teve experiências, mesmo o homem que teve sonhos proféticos, mesmo o homem que teve visão, mesmo o homem que teve intimidade com Deus, aquele que pensa estar em pé, que cuide para não cair. Amém. E Salomão teve 700 princesas no seu harém e 300 concubinas. E essas mulheres eram pessoas, mulheres, amonitas, hititas, ou seja, pessoas que adoravam o deus Baal, que tinha uma cultura completamente oposta, jugo totalmente desigual. Que afronta, né, gente? Que autoestima, que excesso de segurança Salomão teve para perder totalmente o temor ao Senhor. Pois, amada igreja, quando um homem não tem sabedoria, mesmo que o Senhor tenha prazer em dar sabedoria para esse homem, se assim ele ouvir a voz do Senhor, seu Deus, e obedecê-lo guardando os princípios e mandamentos, esse se tornará próspero. Mas quando ele se desvia do reto caminho, quando ele não tem sabedoria, a primeira coisa que um insensato faz é adulterar. Será que eu estou falando com alguns nessa noite? A primeira coisa que um ignorante faz é deixar com que sua carne seja alimentada. É dar mais valor às coisas terrenas do que às espirituais. Inversão de valores. É dar mais valor ao prazer do que ao sacrifício. É dar mais valor às coisas da carne do que os mandamentos do Senhor. Pois Salomão traiu a confiança de Deus. Quantos traíram a confiança de Deus? O Senhor traz livramentos a homens de acidentes. O livramento do homem que transporta cavalos e bois. O Senhor o livra do homem sanguinário que anda com arcos e flechas e que anda pela espada. Assim diz o Senhor.
O livro dos poços e armadilhas preparados para os animais? O que significa isso? Significa que o Senhor traz livramentos de acidentes. Significa que o Senhor traz livramentos de homens maldosos. Significa que o homem protege famílias. O Senhor dá saúde, o Senhor dá prosperidade, o Senhor dá condições para o trabalho, o Senhor faz prosperar, tira do ímpio para abençoar o justo, o Senhor derrama uma graça sobrenatural e experiências sobrenaturais, trazendo cura sobre o corpo físico, trazendo provisões. Mas com o passar do tempo, o homem se deixa levar por causa da sua vaidade. A vaidade fez com que Salomão se desviasse. Os desejos carnais foi a pedra do seu tropeço. Pode um homem ter tantas mulheres? Casou com 700 princesas e 300 concubinas. 1.000 mulheres Salomão teve. Que barbaridade! Que loucura! Qual é o prazer que ele daria para essas mulheres? Poderia ele amar todas elas? Diz o Senhor. Poderia ele satisfazer todas elas? Por que a rainha de Sabá não quis Salomão? Por que ela não entrou na lista dessas mulheres que casaram com Salomão? Sabem por quê? Porque ela temia a Deus. A rainha de Sabá, escuta isso por parte do Senhor e vos falo, a rainha de Sabá é a tipificação de um discípulo que recebe a mensagem, se converte e aquele que entregou a mensagem se perde. A rainha de Sabá foi honesta. A rainha de Sabá não se deixou levar por aquilo que ela viu, mas ela quis entender o poder do Altíssimo e a sabedoria que Salomão carregava. E quando ela descobriu e soube que os boatos eram verdadeiros, ela se converteu. Enquanto seu mestre, o seu tutor Salomão, se desviou. Podem pastores se desviar e a igreja permanecer firme? Eu vou repetir. Pode pastores se desviar e a igreja permanecer firme? Pode-se. Principalmente quando um homem e uma mulher se deixam levar pelos prazeres da luxúria. Principalmente quando um homem e uma mulher se deixam levar pelos prazeres da carnalidade. Cuidado, pastores. Cuidado, mulheres. Cuidado, homens. Cuidado, líderes. Cuidado, vinheteiros. Cuidado, membros da Online World Church. Versículo 4 diz: à medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. E o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus.
como fora o coração do seu pai Davi. Assim como diz o versículo 4, Salomão foi induzido e conduzido a adorar outros deuses. Foi influenciado. Não adianta. Aquilo que tu tolera, mesmo que no início tu fala, não. Essa pessoa não vai me influenciar. Eu vou estabelecer e começar um relacionamento com fulano, que é do mundo, ou até mesmo que é evangélica ou evangélico, mas sabe que não vive o evangelho, apenas usa de artifício, de máscara, de disfarce para se apresentar de bom moço. Mas sabe que não é. Que é um sidônio, que é um hitita, que é um eteu, que é um filisteu, que não vive a palavra do Senhor. Um abismo atrai outro abismo. Ou seja, não somente Salomão casou, quebrou um princípio, mas elas foram utilizadas por Satanás para tirar a maior riqueza que Salomão tinha, que não é ouro, que não é prata, que era o Senhor. Salomão permitiu com que outros deuses entrassem no seu governo e conduzissem a administração do seu reinado. A continuidade do reinado de Salomão foi totalmente direcionado pelos demônios. Como pode isso? Agora, amada igreja, preste muita atenção ao que o Senhor vai falar, usando os meus lábios nessa noite. O homem é ingrato. O homem se esquece com facilidade o que aconteceu em sua vida. A graça que Deus derramou sobre esse homem, o cuidado sobre sua família, as portas de emprego sendo abertas, milagres, livramentos, aqueles que são visíveis e aqueles que são invisíveis. Pois o homem tem tendência a se esquecer. É justo ou não é justo o Senhor esconder os seus mistérios? Pois o homem tem a tendência e a inclinação a se desviar. Hoje o homem diz, jamais, Senhor, vou me desviar. Eu te amo, Senhor. Eu quero ter encontros contigo. Eu quero ter experiências com o Senhor. Eu desejo o Senhor. Eu tenho saudade do Senhor. Mas, se o Senhor dá, quando o homem não está preparado para receber, bastam as mulheres com suas belezas para trazerem para dentro do palácio de um Salomão os ídolos. Não é assim que muitos, até hoje, estão trazendo dentro das suas casas a idolatria da pornografia, que não conseguem sequer quebrar a estátua, porque essa idolatria é tão forte e impulsiva que faz com que tu não consiga te livrar dela. Mas como começa? Como começa a pornografia? Num olhar na rua, no curtir a beleza da mulher que não é a sua. E no início é,
não vai fazer muita diferença. Não tem problema. Afinal, estou só a observar a beleza que Deus criou. Só que a vaidade, a luxúria entra do coração e Satanás sabe disso e te apresenta as suas princesas para que tu cria o teu harém e assim fazer com que gradativamente Satanás te apresenta o que vem atrás de tudo isso, a idolatria. Mas eu quero te lembrar de uma coisa. Dan, lembra de Dan, da tribo de Dan? Lembra que ela foi escolhida, Dan? E lembra também que ela foi substituída por Manassés por causa da idolatria? Sabe que muitos escolhidos hoje são pornógrafas e se não se arrependerem imediatamente da sua idolatria, sendo esses escolhidos, serão substituídos por outros. Pois antes de Deus tirar o teu castiçal, o teu candelabro, essa luz, antes de tirar a sua graça da tua vida, eu sou usado pelo Senhor nessa noite para te dizer: arrepende-te, quebra essa estátua uma vez por toda, luta, defende tua santidade e não permite que a beleza feminina venha atrair os teus olhos e derrubar um homem que Deus escolheu. Se necessário, muda de lugar, muda de assento quando a pombagira se assenta aonde tu quer, aonde ela quer, aonde Satanás quer que tu a veja. Pois um homem de Deus que quer viver em santidade se posiciona. Alguém está entendendo aquilo que eu estou falando? Levanta suas mãos. Amém. Amém. Você poderia dizer: eu tenho convicção e certeza que jamais vou trair o Senhor, Pastor Cristo. Mas não se esquecem de Pedro. Antes que o galo cantou, por 3 vezes, Pedro negou o Senhor. Ele andou com Jesus Cristo, viu milagres, viu maravilhas e teve a própria experiência, inclusive, de andar sobre as águas. E foi o mesmo Pedro que negou Jesus. Então, amada igreja, Salomão se desviou. Casou-se com 700 princesas e 300 concubinas. E as suas mulheres o levaram a se desviar. Versículo 4. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. E o seu coração já era totalmente dedicado ao Senhor. E seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Amém. Como sou grato do Senhor ministrar nessa noite na vida de todos nós. Como sou grato do Senhor nos conduzir e para alguns ainda estar com o castiçal aceso, porque ainda o Senhor está dando luz para teu entendimento, para que você veja. Mas cuidado, porque se não valorizar a graça do Senhor,
o castiçal do Senhor se lhe será retirado. E se o Senhor retira o seu castiçal, a sua luz, o candelabro, a graça, o seu amor, a sua longanimidade, a sua paciência, a sua esperança de te ver firme, fiel, em seguir tudo aquilo que Ele te pedia, chegará um momento que Ele te abandonará e não haverá como voltar. Não haverá como voltar atrás. Lembra da parábola da figueira, que o dono da vinha mandou cortar, porque essa figueira, ocupando uma terra fértil, palavras reveladas, bebendo do rio de águas vivas, tendo um vinhateiro para podar as suas folhas, os seus ramos, tendo tudo aquilo que ela precisava para produzir os mais lindos frutos, ela se recusou a produzir fruto, porque ocupava um espaço da vinha que não valorizava inutilmente. Deus, chega um momento que Ele não rega mais as raízes dessa árvore, porque a água tem valor aos olhos do Eterno. O Espírito Santo tem muito valor. Cuidado com as princesas que Satanás envia para derrubar um homem de Deus. Cuidado tu, princesas do Senhor, para não te tornar uma princesa de Satanás. Basta você mudar de campo, basta você obedecer à concupiscência da sua carne, alimentá-la e usá-la em prol daquilo que Satanás quer que tu faça para se derrubar primeiro você, mas também homens de Deus. Pai amado, eu lhe agradeço por essa palavra que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, pois a prudência acompanha o homem que recebe a sabedoria. Salomão foi sábio, mas Salomão deixou a vaidade invadir o seu coração. Se necessário, Pai, que não venhamos a receber prosperidade, se essa prosperidade se torna o motivo do nosso desvio. Dê-nos a porção justa, para que jamais nós venhamos nos enaltecer, ou muito menos nos desviar pela concupiscência do nosso coração. Mantenha-nos sempre humildes, Senhor. Mantenha-nos sempre apaixonados por Ti, com anseio de sempre permanecer e guardar o primeiro amor que nos atraiu e que fez com que o dia de hoje o Senhor está do nosso lado. Mas se porventura há um Salomão que está se desviando ou já está longe entre os porcos a comer as bolotas, jogados no chiqueiro, pois que esse filho pródigo que conhece o caminho de volta para a casa do Pai
se coloca a correr para casa antes que seja tarde. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Eu tenho convicção que essa palavra falou contigo. Eu tenho convicção que isso provocou temor e tremor. Eu tenho convicção que essa palavra é um aviso e também trouxe esperança para muitos voltarem. E entender que se tu recebeu essa palavra é porque ainda Deus não te abandonou. Volta para a casa do Senhor ou entra na casa do Senhor. Entra na OSE, nesse ministério online. Seja tu membro dessa igreja. Cuidaremos de ti. Iremos lhe discipular. Serão instruídos sobre a verdade. Nós não iremos dar aquilo que tu quer, mas aquilo que tu precisa para entrar no reino dos céus. É essa igreja que tu procuras? Então entra, faça o teu cadastro. Vocês estão vendo o QR Code aqui? Aproxima seu celular, aproxima e faça o seu cadastro. Que seu celular venha registrar esse QR Code aqui presente e ali vocês verão, haverá várias perguntas, responde todas elas e entraremos em contato contigo em 2 ou 3 dias, tá bom? Esteja atento, coloca seu telefone corretamente, seu e-mail, não erro e muito importante. Se tu prefere, vocês podem entrar no meu site, no crisduran.com.br. Quando verás escrito online, World Church, você aperta e embaixo há o cadastro que te espera, tá bom? Terminamos hoje. E agradeço, Senhor, por essa linda palavra. Eu tenho convicção que irei receber muitos cadastros, de muitos filhos pródigos, de muitos Salomões, quem sabe empresários, que por meio dessa palavra dizem, meu Deus, o que adianta eu estar correndo atrás do vento, porque mesmo com tanta prosperidade, será que hoje tudo isso vale a pena? Para que viver uma farsa, sendo que eu posso viver a verdade? Não. Então, aguardo o seu cadastro. Um bom final de semana e até terça-feira que vem.